Olá pessoal, hoje eu vou conversar um pouco com vocês sobre espiritualidade, né? Nós estamos vivendo numa época difícil, está sendo difícil educar os filhos, são muitas pressões, estresse, interferências, é o sistema, é a mídia, mas no meio de tudo isso, né, o que tem que preservar, ser preservado é o amor pela vida. E com foco nisso, eu quero contar um pouco da minha experiência para vocês. Bom, quando eu estava lá em Curitiba, eu vivi um tempo junto com a minha atual esposa, junto no sentido de não abençoado por Deus, né, não casado. A gente ficou um ano mais ou menos morando juntos numa kitnet. E numa noite ali eu sonhei com a minha avó. Ela tinha falecido fazia o quê? Uns 3 meses. E eu falei para ela, puxa, vó, você no paraíso e eu vivendo o inferno aqui na terra. E ela me disse, olha, netinho, não diga isso, mas eu tento te ajudar, mas não posso, enquanto você não comungar, eu não posso fazer nada. E eu acordei e fiquei refletindo sobre aquilo e pensei, puxa vida, eu não estou comungando, estou indo na missa, mas não comungo, pela situação em que eu estava vivendo. Então, conversamos juntos, resolvemos que iríamos casar e fomos até o padre. Falei, olha, padre, eu tenho vontade de casar, só que estou sem condições no momento. E o padre disse, o padre Otávio, né, lá no Água Verde, em Curitiba, ele disse, não, tudo bem, eu vou dar o curso para vocês, eu vejo que vocês se amam, não se preocupem com a questão financeira. E foi o que aconteceu, ele nos deu o curso já no primeiro dia de curso. A gente levou um susto, né? Porque ele falou assim, olha, ela toma alguma coisa, não sei o que, como assim, um anticoncepcional? Daí, o Diane 35, até para regular os hormônios e tal. E ele falou, então, eu como médico, ou seja, além de padre, ele era médico, né? Não me recordo qual a especialidade dele. Ele falou, além de, assim, eu como médico, sei que a pílula ela é abortiva. Então, quando ela tenta impedir, quando não consegue, ela expulsa o óvulo já fecundado. Então, para cada 10 expulsões de feto, aí há uma chance aí de uns 2 a 3 abortos. E no caso de uma inseminação artificial, para cada criança que nasce, a média aí é de umas 4 a 5 que são descartadas. E aquilo veio como uma bomba, né, pra gente. Mas a gente decidiu a partir dali que ela não tomaria mais anticoncepcional, nem utilizaria mais o DIU, enfim, deixaríamos sempre nas mãos de Deus. Já, assim, no primeiro ano de casamento, eu me questionava sobre a questão de ter filho, porque eu sofria da síndrome do pânico e vou falar sobre isso num outro vídeo, né? Atualmente eu sou neuropsicólogo e o fato de eu ter conseguido superar a síndrome do pânico me ajudou muito na minha profissão hoje em dia. Eu vou falar melhor sobre essa questão em vídeos. E Jesus me falou assim, por você ter aceitado essas bênçãos, que antes de serem seus filhos, eles são meus filhos, é que eu derramo tantas graças sobre você. Dê uma olhada atrás de você. E nisso eu abri uma porta e havia um lindo jardim e crianças brincando. E quando eu acordei eu fiquei pensando, puxa, mas que lugar lindo. E na verdade foram graças que eu fui recebendo a partir daí, né? Ou seja, mas a graça maior está em ter os próprios filhos. Essa que é a questão. E se a gente for ver lá em Gênesis, não me recordo exatamente o versículo, mas qual que é o primeiro mandamento de Deus? Daí a gente pode pensar, amar a Deus sobre todas as coisas. Sim, esse é o maior mandamento. Mas o que veio lá atrás, que Deus falou para Adão e Eva, é crescei-vos e multiplicai-vos. Ou seja, é um mandamento, é uma lei divina, a gente multiplicar, a gente ter a nossa prosperidade. A partir
do número de filhos que nós temos, Deus também nos abençoa. Então é uma troca, é um ciclo constante. Bom, se as pessoas acreditassem no céu, elas teriam mais filhos, pois o céu foi feito para ser povoado por pessoas que vão amar a Deus por toda a eternidade. Deus fala com os jovens, Ele fala com as pessoas, e a gente aí acaba presenciando isso no dia a dia. Deus fala com os meus filhos, às vezes eles acordam e falam: pai, essa noite sonhei com tal coisa, e a gente fica refletindo sobre aquilo, e de repente aquilo se reflete durante o dia. Olha, reze porque senão ele vai se machucar, e a gente reza e de repente foi evitado alguma coisa ali. Ou seja, o Espírito Santo, ele age constantemente quando a gente dá essa abertura. Tem uma passagem que fala em que nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu Espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Os jovens terão visões e os vossos velhos sonharão e terão sonhos, e naqueles dias também irão profetizar. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que chegue o grande e glorioso dia do Senhor. Ou seja, o Espírito Santo é derramado sobre as famílias que têm muitos filhos, por ser um reflexo daquilo que Deus deseja. Ele criou o céu para ser habitado. Então, uma dica assim, né, que eu gostaria de deixar para vocês: não deixe que outras pessoas influenciem negativamente. Muitos falavam: nossa, mas vocês não dão conta de vocês vão ter mais filhos, como é que é isso e tal. Então não deixe que parentes, sogro, genro, nem mesmo pai e mãe influencie. Essa é uma decisão individual do casal, porque está na Bíblia: vocês serão uma só carne, um só espírito, e quem prevalece sobre a vida é Deus. A própria questão, as pessoas veem hoje em dia, o sistema está colocando na mente das pessoas o fato de ter filho como um problema social. A própria questão dos partos, né? O parto virou uma indústria, e eu falarei isso em outros vídeos, não quero tornar polêmico a questão aqui, né? Polemizar a questão, mas filhos são uma bênção, a mesa sempre está cheia, pessoas, comida, alegria, não sentimos solidão, um irmão cuida do outro, eles aprendem a compartilhar, você percebe que a imunidade deles se torna mais forte, eles sabem conviver, interagir, a resiliência, né, quando sofre uma perda, há uma competição sadia, onde um acaba incentivando o outro, é sempre uma relação de amor. Existem os seus desafios, estamos numa época difícil, mas Deus sempre agindo no momento, Ele sempre age nos momentos difíceis. Educar os filhos é um dom, mas esse dom a gente recebe do Espírito Santo. Muitas vezes a gente erra tentando acertar, acerta, né, tentando corrigir, e fica nessa, não existe um manual. Temos que saber se impor quando necessário, ser flexível, quando deve ser flexível, mas não podemos ter medo do futuro, devemos viver o presente, né? Então muitos não querem ter filho porque como que vão fazer com a faculdade, como que vão fazer para pagar isso ou aquilo. Não depende de você. E sim, as coisas fluem mais a partir do momento que você tem os filhos, mas isso desde que você esteja em sintonia com Deus. Os filhos são de Deus, cabe a nós apenas a missão de guiá-los, conduzi-los no caminho do Senhor. Viva o presente, saboreie o hoje, celebre, converse com os seus filhos, interaja com eles, dialogue, participe da vida deles. Então, muitos têm filhos, mas não participam da vida, não sabem com quem eles andam, e aí passa a ser momentos de perigo, né? Bom, mas para concluir, assim, quero dizer a vocês que hoje eu tenho 6 filhos,
sendo que eu fiz o parto de todos eles, o parto humanizado em casa, só eu e minha esposa. Não vou entrar no porquê e tal da razão, né? Mas entendo que o parto não é uma doença como as pessoas querem colocar. Nos países de primeiro mundo, apenas 5% dos partos são cesárea, 95% são partos normais. E no Brasil ocorre ao contrário. Mas, independente de tudo isso, toda vez que eu faço o parto de um dos meus filhos, eu sinto a presença real de Deus ali, Ele agindo comigo, e é uma experiência única. Ou seja, o parto não é uma doença, o parto é um milagre. O milagre de Deus é onde Deus participa da vida em sua plenitude. É o milagre da vida acontecendo ali, naquele momento. É uma interação entre você, a sua esposa e a criança que está vindo ao mundo. E você como um instrumento de tudo isso. Então é maravilhoso. E para concluir, eu quero dizer também que tenho 6 filhos e estamos aguardando agora o 7º. Valeu, então, a gente continua, conversamos numa próxima e obrigado pela sua atenção.